Aí, meus amados, minhas amadas, estamos aqui em mais uma terça-feira no Momento da Palavra para fazermos a nossa reflexão diária. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero comentar um versículo da Palavra de Deus que se encontra lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O versículo que eu quero comentar é o 12. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você que chegou agora, você não se inscreveu ainda? Ou você que já está aí há alguns dias, mas também não inscreveu, a oportunidade é essa. Se inscreva no nosso canal aí, nos ajuda, porque essa obra precisa de mim, mas precisa de você também. Você nos ajudando, essa obra vai mais além. Amém? Glória a Deus. Deixa o teu joinha, compartilhe, comente, bata no sininho, faça tudo que tem direito, tá bom? Que Deus abençoe. E obrigado pelos que já estão inscritos, que estão comentando, compartilhando essa mensagem para outros. Deus que pagará para vocês sempre, né? Que Deus abençoe. Então, vamos ler o versículo, gente? Vamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Grave essa palavra que a gente vai falar sobre ela, pórtico de Salomão. Mas antes disso, eu quero falar da igreja em si. Ela começou ali em Jerusalém, sabemos disso, e ainda hoje essa igreja, graças a Deus, está viva e vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o interessante aqui é que, falando da volta de Jesus, ele nos incumbiu de fazer com que ele volte mais rápido. De que maneira, evangelista? Assim, ele disse que esse evangelho seria pregado, ele deu aquele mandamento, uma ordenança para nós, e disse para a gente ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, enquanto não terminasse de pregar essa palavra, porque é isso que quer dizer, ele vai ser pregado em todo lugar, aí é que Jesus vem, mas o povo está dormindo, o povo está atrasando a obra de Deus, é nós que somos culpados de Jesus ainda não ter voltado. Parece que tem crente que nem quer, quando fala na volta de Jesus, ele fica tremendo de medo. O que é isso, gente? Vai ser uma glória. Você vai olhar assim, né? Não abrir e fechar de olhos, você está junto com Jesus nas nuvens lá. Vamos fazer a nossa parte para Jesus completar essa obra logo, né? Agora, tá difícil, porque, ao contrário, a igreja começava ali, disse que ali eles tinham acordo, eles estavam em comum. Ali começa no capítulo 5, falando os ricos não tinha, ninguém tinha mais do que o outro, porque era assim, ninguém passava necessidade. Se você tinha muito dinheiro, você continuava tendo, mas você ajudava as pessoas que não tinham. Hoje em dia está diferente. Hoje está difícil encontrar uma pessoa bondosa, caridosa. Ainda existe, graças a Deus. E que essa pessoa continue assim. Que essa pessoa continue com esse coração bom para ajudar. Não é porque ele está fazendo isso que ele vai para o céu, mas se ele vai para o céu, ele tem que fazer isso. Porque lá no céu não entra pecado. E é um pecado a gente ver alguém passando a maior necessidade do lado da gente, a gente podendo ajudar e não ajudar. Isso é pecado. E aí, juntando uma coisa com a outra, você já pode tirar a sua conclusão. Assim como a igreja no começo, ela era uma igreja assim que estava unido todo mundo, que tinha o favor de Deus, porque a Bíblia vai dizer que eles tinham acordo. Acordo quer dizer, tinha tudo em comum, quer dizer, tinha unidade, eram unidos. Não era essa desunião que tem hoje, ministério para cá, ministério para lá. A igreja de Deus é um. Ministério disso, igreja falando de tal, isso aí não conta. O que conta é dentro de cada igreja tem que ter um povo de Deus. Você é esse povo de Deus? Amém. Se você não é, placa não vai mudar a sua vida não, tá bom? E o outro assunto é sobre o pórtico de Salomão, que eu falei. Ele se reunia ali. O pórtico, o que é o pórtico de Salomão?
nada mais é do que um corredor, segundo dizem, é um corredor. Ele era do lado ali do átrio, não era lá dentro. Ele era do lado do átrio, né? E interessante que não era dentro do templo que os apóstolos faziam reunião. Pedro, quando ele vinha na hora ali para a oração, ele, João, que teve aquele milagre, foi na entrada do pórtico de Salomão. Não era para entrar lá no templo. A Bíblia diz que eles entraram pulando, o cara entrou pulando e tudo, sabe? Mas, na verdade, se você analisar bem, eles faziam reunião ali. Por quê? Porque Jesus fazia ali. Jesus, você não vê falando que Jesus chegou no templo, né? E foi lá na Arca da Aliança, lá dentro do Santo dos Santos. Ele ficou sentado no gasofilácio, perto do gasofilácio. Mas o gasofilácio era no santo, ali, na parte que ficava todo mundo. O Santo do Santo era tão sagrado que era só os sacerdotes e era bem complicadinho para eles entrar. Eles tinham que estar limpo, puro, para poder entrar ali. Então, e por que Jesus, nunca você viu falar que Jesus esteve lá? Eu não vi na Bíblia. Mas acontece o seguinte, que tudo que acontecia ali era olhava para Jesus. Era um olhar para Jesus aquilo ali. Era um olhar para Jesus. Agora era Jesus pessoalmente, já estava ali. Quando Jesus morreu, aí disse que foi mais além. O véu foi rasgado de alto a baixo. Agora aquilo lá era o seguinte, era só uma figura. Porque daqui para frente, essa nova aliança que nós vivemos hoje, nós temos tudo a ver com Jesus. O próprio Jesus, para deixar o exemplo, ele não ministrava lá. As coisas aconteceram mais no Pórtico de Salomão. No capítulo 10, onde ele fala do bom pastor e tudo, ele vai falar ali no capítulo 10, ele vai falar que ali, ó, no capítulo 10, versículo 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Ele passeava no templo. Jesus ficou escrevendo ali quando trouxeram aquela mulher para acusar aquela mulher de prostituta. Jesus curou aquela mulher, ele libertou ela, salvou dos seus pecados. No pórtico, não diz o pórtico, mas era ali, ele estava escrevendo no chão, e lá dentro não era chão. Entendeu? Que coisa linda, né? Então, é isso, gente. O pórtico de Salomão, na verdade, quis a palavra dizer que a igreja começou, já não era dentro exatamente do templo, porque Jesus estava falando alguma coisa. Peça para o Espírito Santo, pergunte para ele, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que é que o senhor quer dizer? Porque hoje tem as igrejas por aí, o templo vai ser restaurado para cumprir a palavra de Deus. Não é para os crentes estar lá. Tudo. Agora, hoje faz essa oba-oba toda, faz as missão, vão para lá, cerca tudo, aquele mistério. Eu não tenho nada contra se a pessoa for conhecer turisticamente, está certo. Agora, fazer uma doutrina, acho que não precisa. A Bíblia diz que o véu rasgou, acabou. O véu rasgou, acabou o mistério. Agora é Jesus. Você quer servir a Deus? Quer ver como é clara a vida do cristão? Siga os mandamentos, siga o que Jesus falou. No Velho Testamento, ele fala do começo ao fim, através dos profetas, através de tudo. E em tudo ele indica o novo caminho para nós. E nós já estamos nesse novo caminho. Só que estamos atrasando a volta de Jesus. Não vamos fazer isso, tá bem? Glória a Deus. Gostou dessa mensagem? Então deixa o teu joinha, comente, faça aquilo lá que eu falei e até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe.